Pode orar, amado. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Vou começar com o versículo, né, de Mateus 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje pela manhã, o Senhor abriu os nossos olhos e nos chamou: Vinde a mim. E durante todo o dia, nós invocamos o nome do Senhor, aceitando esse chamamento que o Senhor nos fez. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor está nos chamando: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabemos que durante o dia nós ficamos cansados no nosso dia a dia, mas que nessa noite nós possamos aproveitar essa reunião, aproveitar cada um de nós, que nós estamos nos conhecendo, aproveitar a palavra, desfrutar, que o Senhor continue suprindo a nossa vida, cada um de nós. Que essa palavra, essa comunhão dessa noite, possa ser uma comunhão preciosa para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, minha irmã. Muito obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Boa noite, amadas. Graças ao Senhor por mais uma comunhão, né, das amigas e irmãs. E vamos nessa noite desfrutar juntas, né, dessa palavra que o Senhor nos deu, que é servir ao Senhor com alegria. Senhor Jesus, nossa alegria está em servir ao Senhor. Senhor Jesus, nós vamos começar, né, que nós somos chamadas para servir, e vamos ler o Salmo 100, versículo 2. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor Jesus, dá um tempo para as irmãs acharem. Ó, Senhor Jesus. O Salmo 100, versículo 2, ele diz assim: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Ó Senhor Jesus, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Senhor Jesus, de fato, irmãos, o Senhor nos chamou, irmãs, né, para servirmos ao Senhor. E nós sabemos que na igreja há vários serviços, né? Nós temos o Ministério da Palavra, e o Ministério da Palavra, né, nem todos podem ter esse ministério, né, da palavra. Embora possamos profetizar, mas tem o Ministério da Palavra, que nem todos podem ter esse ministério. Temos o Ministério de Riquezas Materiais, que esse também todos nós podemos ofertar, mas tem o Ministério de Riquezas, de bens, né, materiais, nem todos, né, muitas vezes tem, mas o Ministério do Serviço na igreja, louvado seja Deus, todas nós podemos ter, podemos servir, podemos funcionar e ter uma função ali na igreja, né, para servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma experiência que antes de eu servir, né, antes de reunir na vida da igreja, eu não reunia antes na vida da igreja, né, apesar de receber o Senhor, mas não era na vida da igreja. E lá onde eu reunia, alguns serviam, mas nem todos tinham o privilégio de servir, né? E muitas vezes renovava-se de ano em ano aquele serviço nas pessoas líderes, e acontecia que o mesmo que serviu o ano passado, servia novamente. E muitos ali não eram incluídos. Senhor Jesus, mas na vida da igreja, quando eu vim para a vida da igreja, eu vi que todos podem servir, todos podem ter essa alegria. Porque quando servimos ao Senhor, somos alegres, né? Quando não servimos, ficamos tristes. Mas quando servimos ao Senhor, nós temos alegria. Então, hoje, todos nós, há várias funções na igreja, há vários serviços. Posso enumerar aqui os serviços, né? Levaríamos um tempo enumerando os serviços que há na igreja e todos podem servir. Não pode ser só a mão, não pode ser só o pé, mas todo o corpo, ele é coletivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que você coloque uma água ali no púlpito para o profeta, é um serviço. Né? Se você tiver um borrifador de álcool para colocar na mão dos profetas ali na hora de partir o pão, é um serviço. Na hora da oferta, que fizemos uma oferta, está ali borrifando álcool, é um serviço. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, é honra nós servirmos ao Senhor. E aqui, em um hino, que tem o hino 428, na estrofe, diz assim: se servir, temos sacerdócio e realeza aqui.
Antes, ó Senhor Jesus, antes éramos tão vãos, nada tendo em nossas mãos, mas ouvimos do Senhor, né? Vinde então e servi. E quem nos chamou para servir foi o nosso amado, foi o nosso Senhor. Hoje não somos mais inúteis, nós somos úteis ao nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, podemos servir esse Senhor. E quando eu vim, né, reunir na vida da igreja, a princípio, eu não servia, irmã, na igreja. Né? Eu ia de casa para reunião, da reunião para casa. Casa para reunião, reunião para casa. E uma vez ali na reunião, a irmã fez assim, Ivone, em quem você quer servir? E eu imediatamente falei assim, fiquei assim, né, eu quero servir as crianças. Senhor Jesus, e o Senhor pôde me dar essa graça de servir as crianças, e eu fui alegre, eu fiquei alegre, eu tive alegria, fui uma pessoa cheia de alegria por servir o meu amado. E esses serviços, irmãos, o Senhor nos traz amadurecimento, nos traz crescimento, nos traz comunhão com o Senhor, nos traz edificação, nos traz negarmos a nós mesmos. Tem um irmão que ele fala assim, se você não quer ter problema nenhum, então sirva sozinha, porque você não vai brigar com você mesmo, você não vai ter problema com você mesmo, mas, irmãs, não vamos perder essa graça de jeito nenhum, e nem temos condições de servir sozinhas, nós servimos junto com o corpo. Então, com as irmãs, quando nós servimos, nós temos a oportunidade de negarmos a nós mesmos, de sermos alegres, de servirmos ali juntas umas com as outras, somos encorajadas, embora temos gostos diferentes, opiniões diferentes, mas depois, no espírito, entramos no consenso, né? Entramos numa harmonia, numa unidade, que só é bênção. Senhor Jesus, então, irmãs, que honra é servir ao nosso Deus, é ao Senhor Jesus, é dar nossa porção para Ele, né? Que Ele um dia veio, como fala ali, Ele não veio para ser servido, mas para servir. Um dia o Senhor nos serviu, né? Dando sua própria vida por nós. E nós hoje também precisamos servir esse Senhor, esse amado, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de satisfação. Senhor Jesus, então, quando nós servimos ao Senhor, só nos leva para Ele. Orar a Ele, Senhor, como está o meu serviço? Senhor, como é que estou servindo? Estou servindo adequadamente? Senhor, eu quero te servir com excelência, quero te servir com entusiasmo, quero te servir com alegria, Senhor, porque o Senhor merece o melhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus. E também, irmãs, além desses serviços práticos que temos na igreja, né? Que é o serviço de criança, de jovens, adolescentes, recepção, segurança, transporte, né? Nós temos na igreja da ceia. Ó Senhor Jesus, de todos esses serviços práticos que nós temos ali, o Senhor nos deu para servir. Nós também nós somos os trabalhadores da última hora. Irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler agora Mateus, capítulo 20, e o versículo 6 e 7. Senhor Jesus. Isso. Mateus, capítulo 20, o versículo é 6 e o 7. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha, Senhor Jesus. Irmãs, que maravilha. Hoje não estamos mais desocupados. Hoje nós estamos ocupados com a vinha do Senhor, que é a igreja, com o serviço na igreja, como esses trabalhadores da última hora, com essas ferramentas que estão turbinadas, né? Senhor Jesus, eu tenho turbinado essas ferramentas. Ó Senhor Jesus, e aqui, Senhor Jesus, tem um alimento diário, irmãs. Eu vou ler aqui uma porção do alimento diário, que é esse aqui, os trabalhadores do final da era da igreja, onde tem na página 37. Nós vamos ver agora as ferramentas que o Senhor tem nos dado para servir a Ele. Diz assim, claramente percebemos a ação dos 7 espíritos atuando em nossa época. Irmãs, o que os 7 espíritos estão fazendo na nossa época é sobrenatural, por meio dessas ferramentas.
Ó Senhor, ele tem turbinado essas ferramentas. Ele diz aqui, Senhor Jesus, a Coportagem, o CEAP, Avança Jovens, Polivro, Bucafé, Rede de Cuidado, ó Senhor de Mulheres, Central de Acolhimento, Rede de Cuidado das Igrejas, posso orar por você, irmãs, Senhor Jesus, Fábrica de Vencedores Kids, irmãs, Senhor Jesus, aqui na nossa localidade, nós saímos às sextas-feiras, 18 horas às 19 horas. Saímos 1 hora, irmãs, louvado seja Deus. E basta só sair de casa com a camisa, a gente marca tal horário, é capaz de chegar até atrasado, porque quando as pessoas leem a camisa, já vai parando a gente, eu quero. Senhor Jesus. Então, irmãs, é maravilhoso servir ao Senhor. E se posso orar, as pessoas falam assim, eu estava precisando disso. Muitos estavam numa situação muito difícil, e chegamos na hora, o Senhor nos envia na hora certa para essas pessoas. São ovelhas perdidas, sem pastor, ó Senhor, tristes, desanimados, Senhor Jesus. E aqui na página 36 diz assim, que o Senhor tem nos usado, irmãs, e é mediante a direção do Espírito que nós fazemos essa obra do Senhor, não é a nossa, nós só somos os instrumentos e os vasos na mão do Senhor, mas Ele tem nos usado. Ó Senhor Jesus, para o quê, irmãs? Para conduzir pessoas à salvação, livrando-as do suicídio, salvando dos casamentos, Senhor Jesus, curando doenças, abrindo portas de emprego, tudo isso eu agi milagrosamente do Senhor por meio de nós. Então, somos esses trabalhadores da 10ª hora, que o Senhor nos chamou, ó Senhor Jesus, para cooperar com Ele. E essas ferramentas, irmãs, nos levam à edificação da igreja, nos leva à volta do Senhor, a trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, tem uma importância muito grande ao serviço do Senhor, de sermos esses trabalhadores da última hora, que o Senhor conta com cada uma de nós, é trazer o Senhor de volta, é amar a vinda do Senhor, é trazer esse reino aqui para a terra. Ó Senhor Jesus, né? Como diz ali Mateus, que será pregado este evangelho do reino para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos apressando a volta do Senhor. E a nossa alegria, irmãs, está em servir ao Senhor. É honra servi-lo. Os anjos, eles queriam. O hino diz assim, anjos não puderam tal honra receber. Deus quis ao homem conceder. Oh, Deus quis dar a nós, os anjos, eles queriam, mas eles não tiveram essa honra. Deus deu essa honra a cada um de nós, falar por Deus. E se nós não formos, o Senhor não pode ir, não é verdade? O Senhor só pode ir se a gente for, porque Ele quer nos usar nossa boca, nossas mãos e pés, né? Todo o nosso ser para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um hino também, o 398, irmãos, que fala assim, Senhor Jesus. E tem uma estrofe que diz, nos que chamaste, ó Deus, vem teu encargo infundir, de tudo entregar, teu edifício teu surgir, as portas do Hades não irão, a igreja subjugar. Senhor Jesus, vem logo então, a igreja edificar. Senhor Jesus, louvado seja Deus, irmãos. Então, quando servimos, irmãs, somos alegres. Se estivermos tristes, é porque ainda não servimos ao Senhor, mas quando estamos servindo, estamos alegres. E eu posso dizer, irmãs, eu recebi um marcadorzinho de Bíblia que falava assim, a minha alegria está em servir ao Senhor. E eu digo às irmãs assim de coração, eu trago sempre essa mensagem comigo, Senhor, a minha alegria está em te servir. Né? Não servir de mim mesma, né? Não servir no nosso natural, mas com o próprio Senhor. Louvado seja Deus. Da nossa alegria, amadas, está em servir ao Senhor. E essa frase, realmente, essa palavra, esse versículo que nós lemos, servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, essa é a porção de desfrute com as irmãs nessa noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada uma de nós, o nosso serviço na igreja, para a honra e glória do Senhor. E quando nos chamar, o Senhor nos chamar, irmãs, precisamos ir. É o nosso Senhor que está nos chamando, Ele que nos garante. Oh, podemos não ter capacidade, mas Ele nos capacita. Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos conduz como fazer. Estarmos ali juntas, desfrutando e servindo ao Senhor. Louvado seja o Senhor.
Amém. Amém. Amém, irmã Consuelo. Amém, Ivone. Amém. Amém. Irmã Amém. Jussara. Oh, maravilhosa essa palavra sobre serviço, né, irmã? Fiquei maravilhada. Que muitas vezes nós pensamos, eu não tenho serviço, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade, recém a irmã falou, podemos não ter capacidade, mas nós temos alguém que nos ensina, que nós podemos pedir para ele, eu não sei fazer isso, mas nós devemos ter a coragem de chegar perto do Senhor e pedir, Senhor, me dê sabedoria, me dê ensinamento. Muitas vezes a irmã falou assim que começou no serviço de criança. Eu também, há anos atrás, entre aspas, eu dizia, eu não sei fazer. A gente fica com vergonha, vamos dizer assim, eu estou começando, eu não sei fazer. Mas daí a irmã chegou e disse assim, vamos aprender trabalhar com as crianças. Irmã, que maravilha! Eu aprendi tanto com os pequenininhos, a gente aprendeu tanto, inclusive eu trabalhei com duas irmãs que também nós não tínhamos experiência, e nós reuníamos as três e fazíamos quadrinho, fazíamos desenho, e com isso a gente foi desenvolvendo. O nosso aprendizado daí foi se transformando em dom e, no fim, foi se transformando em ministério. Eu fiquei muito tempo com as crianças. Graças ao Senhor que muitas dessas crianças já casaram, já têm filhos, e elas têm um testemunho maravilhoso. A irmã disse que agora nós temos oportunidade de fazer esse serviço. Nós não precisamos ficar desocupados, só indo na igreja, como a irmã falou, indo na igreja, voltando e larga sua bolsa com seus livros e vai dormir. Não, nós temos o serviço, nós temos vários serviços, como a irmã falou, e isso é uma alegria. Essa é uma alegria nós servirmos. Como a irmã falou também, que até borrifar o álcool nas mãos, que agora é tudo com cuidado, o irmão vem, borrifa o álcool. Que trabalho glorioso ele fazer isso. Quando nós chegamos no local, ele está borrifando. Quando ele está ali, nós chegando, ele só com sorriso, o próprio sorriso dele já é um serviço, o quanto nos ganha. Jesus tem sido maravilhoso conosco, porque ele nos chamou, e isso é um regozijo. Eu lembro que uma vez eu fui em Sumaré, e o irmão escalou para fazermos a limpeza no salão. Gente, eu via as irmãs, meu Deus, que honra eu estar servindo com a vassoura na mão, feliz da vida. Isso, Senhor, anota a nossa alegria quando nós fazemos aquilo de todo o coração, porque ele não mediu o esforço, ele entregou a vida dele por nós, e por que nós não vamos entregar por varrer, por limpar? Muitas vezes acontece do banheiro, e aquele banheiro tão lindo, que mulher é toda delicada, né? A gente ir no banheiro tudo com florzinha, eu vejo que em Chapecó a gente entra no banheiro, vai ver que é mulher que arrumou, né? Florzinha dali, vasinho daqui. Isso é uma alegria daquela que faz e daquela que é recebida. Maravilhosa, a irmã nos deu essa palavra, irmã Ivone, que Deus abençoe a irmã, continuando assim. Amém a todas. Amém, irmã Jussara. Andressa e Eloine levantaram a mão. Pode compartilhar, no caso aqui na ordem, Andressa. Desculpa. É porque eu não sabia. Tá, vamos lá. Foi uma palavra muito boa, irmã. Irmã Ivone. Eu vou contar a primeira vez a minha experiência no servir, né? Como eu sou nova na igreja, o meu servir foi muito bom. E, assim, eu vim de outra dominação, né? Tinha vindo de outra igreja. E lá eu servia muito, servia em tudo. Se era para lavar banheiro, se era para lavar o local, tudo eu estava lá. Tudo que precisava, se era para ir para a cozinha, eu estava.
só que devido à minha situação que eu fiquei, né, e de saúde, e aí tive que parar tudo. Aí lá o pastor pediu para me afastar, né? E aí, quando ele fez esse pedido para mim, e eu fiquei, foi pior, porque eu sempre gostei de servir o Senhor, sempre gostei de estar ali auxiliando no serviço ali. E aí eu fui ficando parada, e aí chegou um dia que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, é muito bom vir e ouvir a tua palavra, é muito bom vir e escutar os compartilhados dos irmãos, mas o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe do que eu gosto. Eu gosto mesmo de servir o Senhor também no local, gosto de servir o Senhor aonde precisar. Eis-me aqui. E aí, quando foi... Meu Deus, espera aí, irmã. O que foi isso? Oxe, vai machucar a menina? Nossa, gente, coisa feia. Oi, irmã. Casa que tem menina é assim. Uma caiu ali na sala. E aí eu fui pedindo o Senhor, né? E aí eu conheci, entrei na vida da igreja. E aí eu continuei, né? Sentada no banco, eu continuei. Eu falei, aqui que eu não vou mesmo, aqui que eu não vou servir o Senhor, não vou trabalhar. Porque agora que eu entrei, e aí o povo nem sabe como é que eu sou, tudo, e não vai me colocar para me fazer nada. E aí eu fiquei nisso, e aí eu fui orando. Aí o Senhor, ele me deu a oportunidade de servir na carreta, quando a carreta veio para minha cidade. E lá na carreta, eu cheguei assim, sabe? Eu fiquei sentada, esperando. Falei, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E aí a gente ficava lá, orava, tudo, depois nós ia ler o alimento diário. Aí depois começou. Andressa, pega uma água para o irmão. Andressa, vamos fazer o lanche para os irmãos? E eu, vamos. Andressa, vamos fazer comportagem. Eu nunca nem tinha feito comportagem e fui para as ruas. E vamos orar ali para o fulano. E aí começou o servir no Senhor. Eu falo assim, às vezes, que a minha vida na igreja começou a partir da carreta, né? Foi onde eu comecei a se movimentar e servir o Senhor, em verdade. E realmente, irmã Ivone, é aquilo que a senhora falou, servir o Senhor com amor, independentemente do que for pedido. Às vezes, eu brinco assim com as irmãs, eu falo assim, ó, a única coisa que não me peça muito é só cuidar das crianças, porque eu não tenho muita habilidade, não. Mas eu sei que quando o Senhor manda, ele capacita. Eu sei que quando o Senhor está ali falando que é para você fazer, ele sabe com quem ele está contando. Então, assim, foi uma experiência muito boa na vida da igreja, ter servido os irmãos, tá orando nas ruas, né? Então, assim, realmente as pessoas, quando o mundo lá fora está sedentos, né, de oração, está pedindo mesmo. E é esse servir que nós temos que estar aqui, porque realmente nós somos os trabalhadores da última hora e não podemos perder tempo e servir o Senhor em verdade mesmo, em amor, em carinho, em sabedoria, pedir Ele para que Ele seja o cabeça em nós, não nós, né, querer fazer por nós mesmos, mas sim por amor a Ele. Esse é o meu compartilhar. Amém, irmãos? Obrigada. Amém, Andressa. Que compartilhar mais lindo. Se Carlinha tivesse aqui, ia chorar. Muito rico. Eloene, você, meu amor. Amém, irmã? Amém. Nós vimos que a irmã... Amém. Jesus é o Senhor. Nós vimos que a irmã ruminou a palavra profética, né? A palavra de comando, a palavra que nos está dando direção para o reino, né? E aí nos vem mais nos alimentar mais ainda, né? Da conferência da palavra profética. Graças ao Senhor pelo falar do Senhor, né? Essa água não para, né? Graças ao Senhor. E aí a irmã falou das ferramentas, né? Nós temos as ferramentas. A vida da igreja nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma que era. Porque o Senhor renovou tudo. E aí o Senhor nos deu tudo. Nos deu o sangue dele, nos deu a palavra, o nome dele. E agora, já tinha dado as ferramentas no irmão Dondo, né? Já tinha dado as ferramentas, e agora só turbinou as ferramentas. Graças a Deus, tudo para a nossa edificação e tudo para a nossa preparação para trazer o Senhor de volta, né? No seu reino.
né? Graças ao Senhor. Que nós possamos ser um cooperador da última hora, né? Ter esse espírito de desbravador, mesmo espírito de Paulo, né? Que saía pregando o evangelho, sem fazer acepção de pessoa, e ter esse espírito de trabalhador de última hora e cooperar com o Senhor, né? Graças ao Senhor, o Senhor nos deu uma frase muito, muito simples e prática, né? Posso orar por você, né? Amém. E aí uma irmã falou que às vezes saía só com a camiseta, e às vezes não precisa nem falar, a camiseta mesmo já fala pela gente, né? E aí a gente pode pregar o evangelho em vários lugares, nas oportunidades, na padaria, né, os lugares que nós fomos, né? Graças ao Senhor, o Senhor está mesmo apressado para voltar, né? Ele está nos impulsionando de qualquer forma, né? De nós pregar o evangelho do reino, né? E trazer o seu reino de volta, né? E eu estou muito feliz, estou muito encorajada com a vida da igreja, né? Esses últimos finais de tempo, esses últimos 4 anos, e agora mesmo esse ano de 2022, foi turbinado tudo. Esse ano de 2022 foi marcado, né? Graças ao Senhor pela palavra, pela revelação que Ele está dando. E o nosso profeta fiel, né, o irmão Pedro Dong, né? Graças ao Senhor que Ele botou um irmão fiel na nossa frente, né? Ele está conduzindo a glória, né? Cheio de encargo, né? Cheio de encargo para trazer o Senhor, né? Nós só temos que praticar a palavra profética, né? Ruminar como emergir, né? Que agora tem que emergir na palavra profética, né? E praticar a palavra profética. Esse é o desejo do coração de Deus, né? E do profeta também, né? Para ver resultado. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Eu também quero compartilhar. Amém. Mara. Posso? Pode, claro, Marinha. Amém. Amém. Irmãs, nada nos leva mais... isso aí não é frase minha. Tem um irmão aqui em Sobradinho que chama irmão Robson. É um dos irmãos responsáveis. Ele sempre falou isso. Nada nos leva mais a amar os irmãos do que servir, né? Tem serviços que são mais fáceis para a gente. Por exemplo, eu amo o serviço de recepção, porque eu gosto de estar lá, todo mundo que chega eu tenho que abraçar, tenho que apertar, né? Então, eu amo esse serviço. Eu estou temporariamente impossibilitada de continuar com esse serviço, porque o Xavier ele vai para a reunião comigo, e se eu não estiver sentado do lado dele, ele não fica. Então, eu não estou podendo servir na recepção. Tudo bem. Na salinha, quando eu vou para a salinha, ele vai comigo. Mas na igreja não tem só o serviço de recepção, não tem só o serviço de salinha. Graças a Deus, que tem serviço para todo mundo. Amém. Tem serviço para todo mundo. Olha, ninguém fica desempregado na vida da igreja, né? Nós temos, igual a irmã a Ivone falou, né? A Fábrica de Vencedores Kids, posso orar por você, serviço de mulheres, a oração dos irmãos, que é um serviço de música, serviço de pregação do evangelho. Nós temos muitos serviços. Mas aí, em cada localidade tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, aqui em Sobradinho nós temos a cozinha, então temos o serviço de cozinha, o serviço de crianças, né? Então, se você não vou porque eu tenho alergia a sabão, não vou porque eu gosto de ficar com a unha feita, tudo bem, não precisa ir para a cozinha, vai para outro serviço. Tem serviço para todo mundo. Eu tenho um defeito físico, não posso ficar em pé, não sei o quê, não sei... Tem outro serviço também muito importante, serviço de ofertas. Esse serviço, todo mundo pode participar. Amém. Né? É um serviço muito maravilhoso, o serviço de ofertas. E, inclusive, nós podemos também ser coparticipantes. Irmãs, ser coparticipantes
Olha que delícia! Nós podemos ser coparticipantes com a África, podemos ser coparticipantes com o interior do Brasil, com o Amazonas, com o interior do Brasil, entendeu? Com várias frentes, quando se pede oferta. Ou mesmo, nós podemos colocar no gasofilácio uma oferta para uma irmã que está desempregada, que tem que comprar um remédio. Então, esse serviço de oferta é um serviço maravilhoso. Amém. E eu gosto muito de falar isso, irmãs. Esse serviço de ofertas, por exemplo, eu vou ofertar para uma irmã, para um jovem ir para a conferência. Eu não posso ofertar tudinho, porque é muito caro, tá? É mais de R$1.000 para um jovem para a conferência. Tudo bem, eu não posso ofertar R$1.000, mas eu posso ofertar um pouquinho. Aí a Jussara oferta um pouquinho, a Lu oferta um pouquinho, a Milza oferta um pouquinho, Saronzinha oferta um pouquinho, Andressa oferta um pouquinho. A montanha, ela não é feita de 1 grão de areia, são milhões de grãos de areia. Então, nós podemos ofertar para a África. Ninguém vai saber que a gente ofertou. Por exemplo, você vai colocar R$10, R$20, R$100, coloca no envelope, coloca escreve, oferta para a África. Ou, no outro, oferta para o CEAP. Olha que delícia nós sermos coparticipantes dos irmãos que vão pregar o evangelho. Às vezes eu não vou, mas eu abençoo alguém para ir pregar o evangelho. Eu sou coparticipante. Olha que delícia. Então, tem serviço para todo mundo, irmãs. E servir na vida da igreja realmente é uma delícia. É uma delícia servir, né? A Saronzinha serve no serviço de música. Olha que delícia. Eu já não posso, porque se eu servir no serviço de música, eu vou me expulsar no primeiro dia, porque a pessoa é muito desafinada. Mas tem outro serviço que eu posso fazer, entendeu? Lavar um banheiro, lavar uma louça, isso aí eu posso fazer. No serviço de música eu não posso. Então, graças a Deus, que há diversidade de serviço. Tem um serviço para mim e um serviço para você. Amém. Meu bebê, amei o que você falou. Amei, meu bebê. Amém. Amém. Amém, Marinha, amém. Muito rico o que você falou, muito rico. Amém. Irmã Luz Soledade. Eu sei, minha amada. Senhor. Palavra preciosa, né? E encorajador, né? Que a irmã compartilhou a questão do servir, né? O Senhor, todas servir o Senhor com alegria e apresentar diante dele com canto, né? Não só servir com alegria, só ficar alegre, mas completando com cântico, né? Com cântico para que essa alegria seja expressa em nós, né? Hoje mesmo à tarde, aqui nós saímos em 7 irmãs, né? É o momento. Então, irmãs, que mostra, né, que é servir com alegria, com canto, não só com alegria, mas também cantando, para que todos vejam o nosso serviço também com alegria, né? Então, louvado seja o Senhor, porque essa palavra que veio agora para nós, inclusive nós saímos com um folhetinho que diz assim, ó, eis que o semeador saiu a semear. Então, quando nós saímos para servir, para pregar o evangelho, apacentar, também está servindo, é um serviço. Como a irmã compartilhou, são vários serviços. Então, Sim. tem serviço para todo mundo. Às vezes eu posso dizer, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu nunca cuidei de criança, eu nunca fiquei na recepção, mas eu nunca o tempo todo, eu preciso me dispor, né, irmã? Amém. Nós precisamos nos dispor para podermos desenvolver o quê? Aquilo que está dentro de nós, que nós
nem sabemos que quando nós começamos a servir, nós começamos a perceber, olha, eu gostei de fazer isso, eu gostei de servir na recepção, eu gostei de servir na criança, mas a questão é a gente se dispor. Quando a gente se dispõe, o Senhor ele vai desenvolvendo esse serviço dentro de nós. A gente vai prosseguindo, daqui a pouco a gente vai estar tão envolvido com o serviço que o Senhor coloca outro serviço nas nossas mãos. E ali ele vai distribuindo como lhe apraz, né? Para todo o corpo, para cada membro. A gente vê que nós somos um corpo e temos muitos membros, e todos os membros eles funcionam espontaneamente. Nenhum membro do nosso corpo diz assim, eu não quero pegar esse copo, eu não quero lavar esse prato, a minha mão não fala isso. Então, é espontâneo quando nós estamos desfrutando da palavra, quando estamos desfrutando do Senhor, espontaneamente, nós vamos servindo com alegria e com cântico. Louvado seja o Senhor, irmãs, por essa palavra de encorajamento. Eu mesma tenho uma experiência assim, né, que já faz um bom tempo que eu não saio com as irmãs. E hoje eu falei para meu filho assim, o nome dele é Mateus, falei, Mateus, está parecendo que é o primeiro dia que eu vou sair pela primeira vez. Aí ele deu risada e falou, né? Porque fazia um bom tempo que eu não saía. Então, foi uma alegria muito grande estar com as irmãs, servindo ao Senhor, ali, servindo no corpo. Então, a gente vai desenvolvendo. Eu sou membro, esse membro que estava parado, volta, né, às atividades, né? Volta a ser ativa, volta a energia novamente para estar desenvolvendo cada dia mais o serviço que o Senhor coloca no nosso coração e dá, irmãs. Não vou falar mais não, para deixar oportunidade para outras irmãs. Louvado seja o Senhor. Amém, amém, Lu. Senhor Jesus. Irmã Maria Ivanira. Eis-me aqui. Amém. Senhor Jesus. Irmãs, a palavra ela sempre vem nos renovar, né? E eu, desde eu aceitei o Senhor, irmãs, eu tenho uma convicção. Eu fui chamada para servir ao Senhor. E não é para servir de qualquer maneira. É para servir com alegria. Sabe, irmã? Quando os irmãos fazem alguma oferta extra, né? Aqui nós temos em Aracaju, todo segundo domingo do mês, sempre tem oferta para os irmãos que são tempo integral. E na hora, sabe? Aí os irmãos colocam a caixa lá, aí eu saio na maior alegria. Como a irmã Mara compartilhou, né? A gente tem que ofertar com alegria. E cada serviço, irmã, é satisfatório. Amadas, nós somos privilegiadas em servir um Deus grandioso. Isso é muito bom. Quando nós vamos fazer o serviço, seja de recepção ou de oferta, um serviço de limpeza, irmãs, nós temos que ver que nós estamos servindo ao Senhor, né? É um serviço para Deus. E nós precisamos estar cheios, né? Com harmonia. Sempre que tem alguma coisa aqui na igreja, aí antes de a gente começar a servir, quando é em equipe, aí sempre a gente ora. E eu sempre uso essa frase, Senhor, nós queremos ter um serviço harmonioso. Sabe, irmã? Que é algo gratificante. E isso, quando é em equipe, irmã, o resultado é diferente, né? Como a irmã que falou a palavra, um serviço adequado, né? E nós temos visto que para o serviço nós estamos edificando. E não é de qualquer maneira. É com ouro, pratas e pedras preciosas. Nós precisamos ter um serviço adequado. Um serviço onde o Espírito vem, carimba, está aprovada. Para a glória de Deus. Então, eu amo palavra quanto ao servir ao Senhor. Hoje eu tive a oportunidade, nós estamos aqui cuidando de algumas mulheres, né? Que não reúnem conosco. E é uma vez por semana. Começou com uma mulher. E semana passada tinha 6. Irmãs, eu fiquei assim vibrando, né? Que é na casa de uma.
E hoje nós retornamos lá. E graças a Deus tinha o quê? Tinha 4. Mas mesmo assim, sabe, irmã? A gente está lendo aquele livro Ansiedade e Perdão. E você já percebe aquelas que têm com mais frequência a experiência delas. Então, quando eu saio com a outra irmã, né? Senhor, a gente sempre tem que estar. Senhor, fala por nós. Senhor, serviço para Deus. E é algo assim, irmãs, maravilhoso. Eu me sinto honrada. Eu me sinto honrada em servir esse Deus. Eu sou privilegiada. Amém! Amém! Privilegiada. Amém. Isso mesmo, privilegiada. Senhor Amém. Jesus. Irmã Milza, você, meu amor. Irmãs, ó que maravilha, viu? Palavras maravilhosas e encorajadoras. Na verdade, Amém. na igreja tem serviço para todo mundo, né? Não podemos ficar só como telespectadores. Temos que também servir ao Senhor e servir de coração mesmo, com alegria. É muito bom. Às vezes a gente fica insegura, né? No meu caso, às vezes eu ficava assim, mas eu não sei se eu sei fazer tal serviço. Mas se a gente não sabe, se a gente tem dificuldade, o Senhor é que nos vai, que a gente vai ser aperfeiçoada pelo Senhor, né? É só a gente se dispor. Mas, graças a Deus, a gente está saindo também. Eu sou aqui de Camaçari, junto com a irmã Lu Soledade, e nós estamos saindo 2 vezes na semana para orar, né? Com a camisa Posso Orar por Você. Estamos saindo 4, 5, 6 irmãs. Então, estamos saindo 2 vezes na semana em um bairro que fica na localidade onde está o nosso local de reunião, e a gente tem contatado bastante pessoas. E as mulheres vão passando, a gente vai pegando o contato delas e formamos uma rede de cuidado. E aí, todos os dias, nós estamos orando com essas mulheres. E um dia a gente sai pregando, outro dia a gente sai visitando essas mulheres. Aquelas que já foram conectadas, a gente vai fazendo as visitas, e está sendo muito gratificante, irmãs. É servir com alegria mesmo. E no local de reunião também, né? Não falta serviço. Às vezes eu sirvo na recepção, no serviço de ceia. Então, a gente sempre está num serviço, a gente precisa estar servindo, porque é assim que Deus vai achar caminho em nós, né? Para trabalhar em nós e nos aperfeiçoar a cada dia. Jesus é muito bom e a gente precisa estar mesmo assim aberto para o serviço da igreja. Ninguém fica desempregado na igreja. Tem serviço para todo mundo. Oh, Deus maravilhoso! Jesus é o Senhor! Amém, irmã Nilza. Amém. Amém. Saron levantou a mão, então pode compartilhar, Saron. Amém. Coloquei meu óculos aqui, porque ele tem grau, e eu estava tentando achar um versículo que eu li hoje de manhã. Eu li nessa Bíblia a Mensagem, eu gosto muito dessa tradução. Aí ele fala assim que, só que eu não estou conseguindo ver, infelizmente, mas eu vou falar o que eu li. Ele falou assim que é muito bom quando a gente estimula o que há de melhor no outro. Então, conectados um com o outro. Depois, outro dia, eu vou achar esse versículo aqui nessa Bíblia, porque é uma tradução um pouco diferente, mas eu amei. Estimular o que há de melhor no outro é a gente encorajar, que foi isso que a irmã fez hoje, né? A irmã... eu não estou conseguindo achar ela aqui. A irmã Ivone. Então, quando a gente encoraja as irmãs, quando a gente encoraja quem está do nosso lado a servir, a gente está fazendo com que o que há de melhor nela venha à tona. Às vezes, eu não tenho a habilidade que a Mara tem, que ela adora ver gente, conversar com todo mundo. Eu já não sou essa pessoa, então, para mim, se torna um pouco difícil estar na recepção. Dá uma sem graceza. E
a Mara já não é assim. Quando ela está lá, ela já tem esse dom, é o melhor que está sendo despertado nela. Então, é um serviço que vem com prazer, porque está vindo de algo que ela sente conforto também em fazer, né? Então, na igreja não existe assim, nós não somos obrigados a, mas a gente se voluntaria para fazer, né? E eu amei muito esse versículo do Salmo, rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Aí um testemunho meu, irmãs, é que antes da pandemia, um irmão que estava reunindo conosco falou que ia dar aula de canto, e eu queria que os meus filhos cantassem. E aí eu comecei todo sábado com eles, mas eu estava investindo nos meus filhos. Aí eles não quiseram, não, mãe, eu não quero, não quero. E aí o irmão falou, Sarô, você quer cantar? Eu falei, quero. Mas eu falei assim, tá, né? Tipo assim, como não tem, vai tu mesmo. Aí eu sinto, irmãs, que foi, tanto é um serviço ao Senhor, mas eu fui percebendo a importância de eu me esvaziar. Eu estava com muita tristeza. As irmãs olham para mim e falam assim, a gente olha muito a aparência, né? A gente olha para o exterior. E eu sei que as irmãs sabem que eu já fuxiquei, que eu estou passando pelo tratamento contra a depressão. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente, porque está de cabelo penteado e passado batom, acham que está tudo bem. Só que louvar o Senhor é algo que me liberta. Aí eu vi a chave assim, ó, aqui na minha casa eu coloco na televisão, no YouTube, né? Música, eu danço, irmãs, porque se eu não fizer isso, se eu não me agitar, se eu não cantar, eu vou ficar o dia todo assim, ó. Essa expressão facial de séria, de tô na minha quieta, é resultado de uma vida e de algo, de uma consequência, certo? Só que até mesmo para a gente ser ajudada a cantar, eu vi assim, como o Senhor é tão maravilhoso, que às vezes, irmãs, a minha bochecha, ela tá assim, ó, a musculatura. Eu aprendi isso trabalhando com jardim de infância, que a gente precisa estimular as crianças a fazer isso aqui, ó. Passar a língua, fazer a bochechinha, porque porque estão aprendendo a ter dicção. Mas a gente que... Eu já estou com uma idade maravilhosa, uma jovem senhora, né, Marinha? 46. A Mara só tem 18, mas eu falo a minha, Eu né? só tenho 18. E eu fiz um curso, irmãs, que para mim foi maravilhoso, é libertador, porque às vezes, como a gente está falando de tantas ferramentas espirituais, né, que nos ajudam a pregar o evangelho, também tem ferramentas que faz com que a gente se aperfeiçoe naquilo que a gente está fazendo. Domingo de manhã, eu tenho essa minha bochecha aqui paralisada. Aí eu tenho que pegar uma caneta e fazer isso aqui, ó, antes de ir para a reunião. Quando eu faço isso, é para forçar a minha bochecha. Às vezes eu estou indo para o local, aí os carros estão passando e eu estou assim, ó. Porque eu preciso forçar a minha musculatura para eu reagir na reunião, para quando eu cantar não ter dificuldade. Aí o que eu estou mostrando para as irmãs são coisas práticas. Quando a gente não sabe algo, a gente tem que buscar saber. Ou seja, eu estou lá cantando e eu falo que eu sou um roxinol, né, Marinha? Pode ser que tenha ritmo, mas às vezes minha voz não é a voz, não é aquela voz daquela irmã que quando abre a boca assim, aquela coisa... Mas eu me sinto louvando ao Senhor e cada vez que eu estou indo, eu estou falando, eu estou conversando com Deus, aceita o meu louvor, Senhor, aceita esse serviço, por favor, me tira dessa situação que eu estou agora, traz a expressão de alegria, porque eu sei que eu sou feliz, irmãs, eu sei que a minha casa está tudo bem, meu marido está tudo bem, meus filhos, eu tenho felicidade. Mas eu sei que a expressão da alegria ainda precisa ser ganha por causa dessa doença. Aí eu vejo assim, o fruto do Espírito é a alegria. Mas hoje, como eu estou nessa situação, eu preciso me forçar,
Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Bochecha, levanta. Aí o que eu estou querendo dizer para as irmãs, que mesmo quando a gente se oferece para o serviço mais simples que seja, por um lado, a gente se doa, porque vai voluntariamente. Mas se você detecta que está com alguma dificuldade, aperfeiçoa, vai atrás. O que é que me faz ser melhor? O que vai me fazer crescer mais nisso aqui? E mesmo que o Senhor não quer nada nosso, Ele não está interessado nas minhas obras, se eu cantei bonito, se eu cantei feio, se eu fiz bem, se eu fiz errado, certo? Ele não está interessado. Ele está interessado na maneira como eu me apresento. É o meu coração, é a forma como eu fui. Até um papel, irmãs, que a gente pega do chão, que alguém jogou, é serviço. Só que se eu pego aquele papel com raiva e falando daquela criança ou daquela pessoa que jogou no chão, eu perdi a oportunidade de servir com alegria, de fazer para o Senhor. E a igreja tem que ser esse ambiente, se cada um faz um pouco, com dificuldade ou não, buscando ajuda ou não, indo atrás do que pode me fazer avançar e sair da minha condição inicial, a gente está fazendo para que esse ambiente seja o melhor possível, o melhor ambiente possível, né? Dentro das nossas possibilidades. E aí eu só termino, então, meu falar com o que a irmã Ivone disse, que são essas 3 palavras que têm que entrar no nosso coração: alegria, entusiasmo e excelência. Se isso entrar no nosso coração, irmãs, um papel que a gente pegar do chão para jogar na lixeira, a gente vai fazer com essas 3 palavras, assim, com muita graça, né? Amém. Amém, Saron. Amém. Ritinha. Rita. Vai compartilhar, meu amor? Amém, minha amada. Amém. Eu até tinha botado aí para você que não, mas não tem como não falar, né? Porque eu estou na correria aqui. Eu estou na correria aqui, mas não tem como não falar, servir ao Senhor. Eu gostei muito da fala da irmã, de Saron, porque ela fala justamente um ponto muito importante para o serviço ao Senhor, que não é porque você não sabe, você tem dificuldade, que você vai deixar de servir. Porque, afinal de contas, o papel de servir ao Senhor é justamente ser capacitado por Ele, e através de quê? Através de outras irmãs, né? Nós não viemos para a igreja, para o viver da igreja, já prontas, capacitadas, não. Aliás, a gente pode até falar da palavra, para ainda mais endossar essa fala de Saron, é a história de Moisés. Moisés ele foi preparado com tudo que se podia aprender no Egito. Porém, o Senhor fez o que com ele? Ele foi para o deserto, né? Ele ficou no Egito 40 anos, depois ele saiu, foi para o deserto, desaprendeu tudo que ele tinha aprendido lá, para que o Senhor pudesse, com as próprias mãos, capacitá-lo. Então, a vida da igreja é justamente essa, né? A gente não pode ver a dificuldade da irmã ou os pontos fracos da irmã, ou, né, do irmão em geral, né? A gente tem que ver o Cristo que já tem nele, né? E, a partir daí, com as várias, vocês falaram aí, todas falaram muito bem, das várias possibilidades de estar servindo ao Senhor, né? De vários ministérios que tem, maravilhosos, que o Senhor nos deu. Porém, a gente não vai entrar em nenhum deles pronto. A gente vai sendo capacitado a cada dia, né? Como pedras de seixo ali no rio da água da vida, né? Uma batendo com as outras, né? E até que se torne pedras lindas, né? No rio, ajudando, né? Nesse fluir. Então, esse fluir é importantíssimo. Então, é muito importante cada pessoa que se dispõe, como o Saron falou, o importante é o coração, né? É se você tem realmente o coração para servir ao Senhor, né? Ali como Caim e Abel, que a gente tem tanto falado, né? É a oferta de um e a oferta do outro, né? O servir de um e de outro.
O importante não é o que era, mas era como é que está o meu coração quando eu vou servir ao Senhor. Eu tendo voz ou não, no serviço de música, eu tendo condições de dar muito valores ou pouco, mas eu tenho um ministério das riquezas materiais, no louvor, na oração, em todos os ministérios, né? A gente precisa realmente ter o coração de o Senhor como primazia. E aí, cada dia que a gente se dispõe, junto com os irmãos, porque é muito importante falar isso, porque não é sozinho, ninguém serve nada sozinho, né? A gente serve para Deus, mas através dos irmãos. Quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que a gente não é capacitado, a gente está sendo capacitado no dia a dia, no abrir mão de si mesmo, né? No amor pelo outro, no amor pelo Senhor. E aí, cada dia mais, a gente vai se aperfeiçoando e servindo ao Senhor com muita alegria, com muita alegria. Eu fiquei entusiasmada com o entusiasmo das irmãs, viu? Jesus é o Senhor, minha amada. Muito obrigado por essa palavra. Amém, Ritinha. Amém. Célia, irmã Célia. Amém. Senhor Jesus, né? Uma palavra assim muito rica e encorajadora. É como Rita acabou de falar e compartilhar. Compartilhar de Rita também foi muito bom. Mas essa palavra que a irmã Ivone trouxe, assim, é uma palavra assim, cada dia vem nos alertar, que a gente sabe que o Senhor nos chamou e Ele nos capacita. E que na igreja não falta trabalho. Na igreja não falta ocupação para nós. A gente tem que estar pensando assim, ó Senhor, onde é meu lugar na igreja? Mas não precisa ficar perguntando ao Senhor. É como Rita acabou de dizer, porque o Senhor nos chamou, Ele está nos capacitando. Basta nós agir dia a dia. Foi muito importante falar de hoje, da irmã Ivone, porque a gente sabe que a gente está na igreja para servir. Quando eu andava na Assembleia, eu sabia que eu fazia muitas coisas na Assembleia. Eu já tinha ali minhas ocupações que, entre as irmãs ali, tudo já era dividido. Mas aonde eu estou hoje, na vida da igreja, não é diferente, não. Eu me sinto muito bem na vida da igreja. Graças ao Senhor, porque tudo ou qualquer coisa que eu esteja fazendo ali, para mim, está sendo útil para mim, em primeiro lugar, para Deus. Porque é questão também de obediência. A gente não foi chamado só para ficar na cadeira sentada. A gente foi chamado para se movimentar. Porque parado não temos como crescer, não. Isso é uma pura verdade. Já vi os compartilhar das irmãs todas, e todos foram compartilhar muito positivo, muito bonito. Né? Graças ao Senhor. Hoje eu louvo a Deus por onde eu estou. Eu me acho assim, na vida da igreja, no melhor lugar. Sabe quando eu vou sair da vida da igreja? Quando o Senhor voltar. Porque quando o Senhor voltar, eu quero entrar nas bodas do Cordeiro. Quero estar lá, presente. Então, para mim, eu me acho o melhor lugar. Eu sei também que eu tenho meu serviço lá guardadinho, sempre me esperando. As minhas oportunidades estão ali me esperando. Sei disso, eu tenho certeza. Graças ao Senhor por isso. E eu quero cada dia mais crescer e aproveitar as minhas oportunidades. Amém. Jesus é a nossa vida. Amém, Célia. Amém. Marineide. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É como a irmã leu o hino, né? Senhor, desperta alguns para tua casa construir, assim como Davi, um povo que deseja ver, em tua obra trabalhar,
que honra te servir, teu coração satisfazer, teu tempo erigir. Senhor Jesus. De fato, é uma honra servir o Senhor, né? De fato, realmente Ele nos chamou a cada um de nós para servir a Ele. Como a irmã Ivone compartilhou, não falta trabalho na casa do Senhor, né? Tem trabalho para todo mundo. Senhor Jesus. De fato, é uma honra servir ao Senhor. E cada dia o Senhor possa estar nos capacitando, vai servir com alegria, servir de coração. Já servi muito na obra do Senhor, já servi na recepção, já servi na limpeza, esse sempre estou meio parada, né? Mas eu já servi, era uma honra servir ao Senhor. E o Senhor cada dia nos encoraja a estar servindo a Ele. Senhor Jesus. Amém, Neide, amém. Laís, você, meu amor. Oi, pessoal, boa noite. Oi. Trabalhar na casa do Senhor é a melhor coisa, né? Estamos dispostos, sensíveis para ouvir a voz dele e fazer o que o Senhor nos ordenou, o que ele deixou para nós. Ele dá direcionamento a cada um, o que fazer, o dom que usar, os atributos, como estar na igreja. Uma coisa que eu aprendi desde nova, desde criança, é que o mesmo valor que tem aquela pessoa que limpa a casa do Senhor é aquela pessoa que está no altar também pregando, que está no altar também falando, que está nas ruas pregando, orando por outras pessoas. É as mesmas pessoas que têm esse direcionamento, que têm o mesmo encargo, né, de estar trabalhando para o Senhor. E assim, ele não deixa de usar por ser mais simples, por ser mais conhecedor da palavra, não. O Senhor, ele usa-nos como ele quer, da maneira que agrada a ele. Então, como é bom servir ao Senhor com alegria. Como é bom, mesmo em meio a dificuldades, estar apresentando a ele com cânticos, estar oferecendo a ele o nosso melhor, porque ele fala na palavra dele que a seara é muito grande. E são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. Então, se nós somos os trabalhadores dessa hora, temos que trabalhar para conseguir outros trabalhadores para nos ajudar. Então, aquilo que o Senhor colocou na sua mão, aquilo que o Senhor se disponibilizou para você, Ele confiou a você, Ele confiou a mim. Eu e você que precisamos fazer, do jeito certo, da maneira certa. Ah, Laís, mas eu não consigo. Se Ele confiou a você, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Ele sabe o potencial que você tem. Então, que possamos sempre estar na presença do Senhor, servindo a Ele com alegria e apresentando a Ele o nosso louvor e o nosso melhor serviço. Seja Ele louvar, seja Ele pregar, seja Ele o que for. Eu, às vezes, pergunto assim, o que é que eu ainda não fiz na igreja? Um dia eu descubro que eu ainda não fiz para o Senhor, para eu poder fazer também. Mas cada coisa que Ele me ordena a fazer, para mim, tem que ser feito com alegria. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Lai, amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Ivone. Realmente Amém. você veio, né, nos sacudir, porque servir na igreja, né, é realmente privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Foi minha experiência também quando cheguei na vida da igreja. Já cheguei servindo, então gostando muito. Então eu sentia muito prazer em ir para o local, arrumar o local de reunião, né? E depois voltar para casa e depois me arrumar e voltar para o local de reunião para assistir a reunião, né? E ali saber ali, né, que estava tudo ali cheiroso, que estava tudo limpinho ali para receber os irmãos. Então dava um prazer, aquela sensação assim de alegria, de satisfação interior, muito boa, né? Senhor Jesus. Mas às vezes, com o decorrer do tempo, às vezes a gente relaxa também, né? Às vezes a gente relaxa. Mas a palavra profética agora, ela vem realmente para nos sacudir, porque o serviço ele vem, né, para nos edificar também na igreja. Porque muitas vezes nós gostamos de servir só e não conseguimos servir acompanhadas.
E o servir acompanhadas é justamente para vir tratar com cada um de nós, né? Senhor Jesus. Então, servir é ser edificado na igreja. Senhor Jesus, né? Servir com excelência, com alegria, é muito, muito prazeroso. Então, o Senhor nos chamou para isso, né? Toda pessoa que é contratada, ela recebe, né, ali um uniforme. Ela é contratada ali na empresa, ela recebe um uniforme. Então, todas nós fomos chamadas, contratadas, recebemos o nosso uniforme e ainda recebemos as ferramentas. Isso é precioso demais. Então, essa empresa é muito importante, né? Que ela nos contratou, né? E a gente não teve que correr atrás do material para trabalhar. Nós não tivemos participação, só a nossa pessoa, porque tudo foi nos dado para o nosso trabalho. Senhor Jesus, né? Então, hoje, graças ao Senhor por todas essas ferramentas, né? Então, o Senhor nos chamou para quê? Para essa incumbência, para servir. Os trabalhadores da última hora são aqueles que servem primeiro. Senhor Jesus. Então, realmente, nessa noite, né? O Senhor realmente possa ganhar mais o nosso coração em relação ao serviço, que possamos ser aqueles que realmente servem com alegria, com entusiasmo, com excelência em nosso coração, né? Senhor Jesus, né? Para realmente, né, edificarmos a igreja do Senhor. Rico. Amém. Irmão, muito rico. Ó, Amém. Senhor Jesus, amém. Agora nós vamos, antes de encerrar a gravação, nós vamos finalizar com a oração da nossa irmã Jussara. Amém. E depois eu encerrarei a gravação. Amém, irmã Jussara. Amém. Amém, irmã. Palavra maravilhosa, Senhor. Venha nos constituir, Senhor, essa palavra que a irmã Ivone transmitiu a nós. Nós queremos ser edificados, Senhor. Todo o serviço que chegar às nossas mãos, nós queremos fazer com alegria e regozijo. Isso também, Senhor, é para o nosso crescimento. Senhor Jesus, estende as tuas mãos poderosas, que o nosso serviço também, nesse instante, de estarmos ouvindo umas das outras, seja, Senhor, do teu agrado e receba, Senhor Jesus, como oferta a ti. Estamos aqui em alegria e regozijo, porque nós estamos crescendo juntas. Como a irmã falou, Senhor, não estamos sozinhas, nós estamos juntas e queremos crescer juntas. Estamos nesse teu serviço, de uma ouvir a outra e uma poder falar para a outra a maneira de nós sermos edificados. Tudo isso nós, desde agora, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Obrigada, irmã Jussara. Amém. Agora. Abre o microfone. Abre o microfone, irmã Simone. Irmã Consuelo. Pronto. Isso. É que eu estou tentando aqui encerrar aqui, minha irmã. Espera ainda, viu? Ó Senhor Jesus, amém. Assim, voz. Senhor Jesus. Amém. Tá sem voz. Amém. Eu quero dizer também que eu estou assim, muito maravilhada, né, com cada compartilhar de cada irmã. Meu Deus, muito profundo, viu? Muito rico, cada experiência. Oh, Senhor, como eu também fui encorajada nessa noite, como eu